Eu recentemente terminei de ler Drácula e fiquei com uma puta vontade de criar um jogo sobre vampiros. Fora isso, também vi Pecadores, o que só aumentou esse desejo maldito. Antes de começar, de fato, eu tinha algumas ideias em mente. Uma delas se baseava na parte mais cabulosa do livro, que o protagonista fica sendo mogadíssimo pelo Drácula dentro do castelo. E ele tentando escapar de forma miserável. Parecia bom o suficiente, mas eu tava enganado, infelizmente. Eu geralmente uso a Godot, né, que é uma engine de jogos que tá emergindo aí no mercado. Porém, por algum motivo, eu tentei usar a Unity, que é outra game engine mais popular, digamos assim, e um pouco mais complexa também, que dificultou minha vida, tendo em vista que eu não era tão familiarizado em programar na Unity. Assim, ficou um resultado inicial legalzinho, mas no finalzinho vem... Fora a dificuldade que eu comentei antes, eu tava achando a ideia meio genérica. Tava basicamente um escape room, só que de Drácula. Então, sem perder muito tempo, eu abandonei essa ideia e parti pra outra que acabou se tornando bem mais interessante. E foda-se, eu voltei pra Godot mesmo. Agora eu ia fazer o player ser o Drácula, que, convenhamos, é muito melhor ser o sugador mais famoso de todos os tempos do que o pobre coitado que é sugado por ele, né? Seria basicamente o Drácula atazanando geral, só que eu precisava de alguma coisa a mais. Então eu pensei que não poderia ficar muito tempo no sol e usaria sombras pelo cenário pra se proteger. O sombra aí, ó. Matando os inimigos e recuperando vida no processo. Com essa ideia e loop de gameplay relativamente promissor, eu comecei fazendo a movimentação básica do personagem, e aqui realmente não tem muito mistério. É uma movimentação em primeira pessoa. Pra quem não sabe, ou seja, quase todo mundo, eu era um jogador assíduo de Dead by Daylight. Eu devo ter mais de 4.000 horas nessa porra no total. E como um bom artista, eu roubei parte das ideias daquele jogo. Que, pra quem não sabe, também tem o Drácula lá, só que é o Drácula do Castlevania, e ele pode se transformar em um Moguerço. pra ir mais rápido, só que ele também não pode atacar nessa forma. Então eu fiz um sistema que o player poderia alternar entre a forma de Moguerço, ou seja, morcego, que deixa ele mais rápido, mas impede ele de atacar também, e a forma de vampiro. Lindo, maravilhoso. Fiz também um cenário bem básico pra colocar as vítimas, que ficariam correndo pra lá e pra cá, como se estivesse realmente desesperadas, sei lá. Com tudo isso eu já tinha um protótipo bem interessante, então eu sabia que tava no caminho certo, mas faltava alguma coisa ainda. Algum apelo, alguma coisa. Então eu coloquei a câmera dentro da boca do personagem, entre aspas, né? Parecendo que é aquele jogo Tonsil Terror, não sei se vocês conhecem, que é a mesma pegada. Que deixou bem mais único, digamos assim. Como o mapa e tudo no geral tava feio pra caralho, eu fiz uns prédios e objetos bem simples no Blockbench e substituí pelos blocos cinzas enormes que estavam servindo como os prédios até agora. Assim como as animações do player, que eu fiz algumas e ficaram bem agradáveis. Mas agora a pergunta que fica é, tá, e daí? Porque não tem nada pra poder fazer além de não morrer e matar esses capitalistas gordos. E por isso eu adicionei todo um sistema de upgrades bem inspirado em roguelites da vida, só que bem menos complexo, e onde tu pode melhorar alguns atributos do player pra facilitar, matar todos os inimigos da fase e chegar ao fim do jogo mesmo, né? Onde rola uma cutscene maneira e tudo mais. Agora sim, né? Tá tudo bonito, tem loop de gameplay, tem progressão, tem arte, tudo faz sentido, né? Finalizou? Não! Little trouble there. Eu não sei se tu reparou, mas o aspecto da tela desse jogo tá quadrado. Eu coloquei uma resolução bem menor pra simular aquelas telas de computador antigos. Mas na metade pro fim do projeto eu pensei comigo mesmo de forma extremamente desagradável. Esse jogo aqui tá muito retrô pro meu gosto, né? O que é realmente engraçado. Então, amigos, eu salvei tudo o que eu tinha feito e reformulei o jogo inteiro pra funcionar em uma resolução HD. Eu falando, parece que foi realmente muito complicado, mas até que não. A parte, pelo menos, de interfaces, né, foi bem fácil. E eu acabei chamando essa versão de Death by Sunlight, que esse é o nome do jogo, aliás. Remastered. Remastered. Além disso, eu adicionei novas opções de upgrades nessa versão e uma nova forma. A forma de névoa de Marlboro mais rápida do Novo Oeste. De início eu pensei em fazer essa forma ser de uso infinito, como é o vampiro e o morcego. E ela seria extremamente lenta, mas invulnerável ao sol. Porém, em alguns testes eu notei que ela era bem chata de usar. Então eu fiz o oposto. Eu deixei ela rápida pra caralho, moleque. Fórmula 1 dos guri. Claramente precisava de um balanceamento, porque ela ainda estava vulnerável ao sol. Então eu adicionei uma barra de uso ali de uns 3 ou 4 segundos que se regenerava bem lentamente. E era isso. Ficou tudo em ordem como deveria ser. E finalmente chegamos ao final do projeto. Não. Faltava o som. You're rushing. Here we go. Ready? Okay. 5, 6, and... Que honestamente é a parte que eu menos gosto de fazer junto da programação, mas foda-se, foda-se. Como o jogo tem uma estética bem retrô, usei sons chiptune mesmo. E usei também o Chiptone, um site que te permite criar som desse estilo bem rápido. Para as músicas, eu peguei um pack de músicas no itch.io da Tal Bird Studios e escolhi a que melhor encaixava no contexto do jogo mesmo. Eu não arrisco criar músicas porque eu realmente não tenho muita familiaridade com nenhum software de som, não toco nenhum instrumento, ou seja, eu sou uma negação total, um fracasso absoluto e irremediável. E como eu não queria estragar toda a experiência por causa disso, porque
que ficaria evidente que eu não saberia o que eu estava fazendo. Peguei de terceiros mesmo, que são muito melhores fazendo isso do que eu e que claramente, obviamente, me deixariam usar, né? E foi bom. Finalmente chegamos no fim do projeto. Que alegria. Foi muito gratificante mesmo ver ele depois de finalizado, principalmente por conta do início, né? Meio nada a ver que ele teve, mas saiu. Got Buddy Rich here. Se tu ficou interessado em jogar, tem um link aí na descrição que leva não só pra esse jogo, mas como outros que eu participei da produção. Talvez tu possa se interessar também. Deixa nos comentários o que tu achou desse jogo em específico, alguma ideia que eu não tenha pensado na hora ou qualquer outra coisa. E é isso. Até a próxima, se Deus quiser, eu acho. Eu tô cansado.